Bom dia pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu quero falar sobre Ruth 2, capítulo 2. Semana passada nós falamos sobre o capítulo 1, Ruth capítulo 1, né? Foi ministrada pela Bia, Sofia e o Rafa. Se você perdeu, é só olhar aí nos nossos vídeos, né? Entra lá na nossa playlist, pode ser no canal do YouTube ou no Insta do GIT, tá bom? Bom, por que ler a Bíblia? Tenho três motivos. Primeiro motivo, né, para você criar o hábito. Segundo, para você ler o que eu, ler, comparar o que eu estou falando e tirar suas próprias conclusões também. E terceiro, que é o mais importante de todos, se a mensagem estiver muito ruim, pelo menos vocês leram a palavra de Deus, então o seu espírito vai sair alimentado. Né? O melhor alimento para o seu espírito é a palavra de Deus, é a leitura da palavra de Deus. Então, se a mensagem estiver ruim, pelo menos o seu espírito vai sair de barriga cheia, tá bom? E aí, pegou a Bíblia, abriu, Ruth capítulo 2, então vamos para a leitura. Vou estar lendo aqui e vocês acompanham aí. Noemi tinha um parente por parte do seu marido, um homem rico e influente da família de Emimeleque, que se chamava Boaz. Olha que interessante. Lembra que a gente falou de Emimeleque? Né? Emimeleque também era um homem rico e ele, no momento de uma crise, no momento da fome, no momento difícil para o povo de Israel, ele vai lá e sai, foge, não ajuda, ele muda para Moabe, ele e a família dele, né? Mas Boaz, ele ficou lá e ajudou o povo dele, ajudou os pobres, os estrangeiros, os famintos, ele foi lá e ajudou. A diferença de Emimeleque para Boaz, né? Emimeleque pensou em si próprio, né? No máximo na família dele, mas pensou em si próprio. Boaz não, pensou nele, mas ele pensou na comunidade, ele pensou no povo dele. No momento de dificuldade, como pandemia agora, que a gente está vivendo esse momento, você pensa só em você ou você está pensando no teu próximo? Você tem sido como Emimeleque ou como Boaz? Né? Emimeleque foge das suas responsabilidades. Ele não quer saber dos outros. Ele só cuida de si mesmo. Né? Só pensa em si mesmo. Boaz não. Ele cuida do próximo. Ele cuida da comunidade. Como você tem sido? Você tem pensado só em você? Você tem feito só o que você quer? Né? Ou você tem sido Boaz, né? Pensa no próximo, cuidado do próximo, você tem tido compaixão com o próximo, cooperativo, seja na sua escola, agora volta às aulas, né? Como tem sido sua ação? Está mais para Emimeleque ou está mais para Boaz? Né? Versículo 2. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir para recolher espigas no campo de quem permiti. E ela lhe respondeu: Vai, minha filha. Né? Esse aqui é interessante, né? Hoje em dia, em uma colheita, você colhe tudo que é possível, né? Até o último fio de cabelo. Mas naquela época tinham leis que falavam assim que você não deveria colher tudo, você tinha que deixar um pouco para pobres estrangeiros, para órfãos e viúvas. Então tinham leis, né? Então você pode ver no livro de Levítico, né? Em Levítico capítulo 19, versículo 9 e 10, lá fala, né, para você ter cuidado com o pobre estrangeiro. Então você pode ver no livro de Levítico. Lá em Deuteronômio 24 e 19 fala para você ter cuidado com órfão e viúvas. Ela foi chegando ao campo, recolhia as espigas que os ceifeiros deixaram para trás. Por coincidência, aquela parte da plantação pertencia a Boaz, que era da família de Emimeleque. Né? Aqui a gente também vê a mão de Deus, né? Porque ela estava colhendo, né, as espigas e sem querer entrou na terra de Boaz. Esse sem querer indica a interferência de Deus, a mão de Deus fazendo as coisas acontecerem, tá? No versículo 4 fala assim: Aquela hora Boaz chegou de Belém e disse aos ceifeiros: O Senhor esteja convosco. Eles lhes responderam: O Senhor te abençoe. Aqui, quando fala naquela hora Boaz chegou, também é um indicativo
que a mão de Deus também estava agindo naquele momento. Tá? Se você leu o capítulo 1, Boaz estava de luto, perdeu a esposa, ele estava de luto, ele passou pelo período de luto e ele vai para a terra dele depois que terminou o período de luto. Então toda essa coincidência a gente vê a mão de Deus preparando todo esse encontro, tá? Então tem coisas que eu posso fazer e devo fazer, mas tem coisas que pertencem a Deus, né? Então a ação de Deus é uma parceria com a nossa ação, né? Então Deus tem um objetivo, eu faço a minha parte, você faz a sua parte e Deus faz a parte de Deus, né? Então aqui quando fala naquela hora, né, ou na coincidência dela ter entrado sem querer na terra do Boaz, a gente vê Deus agindo, tá bom? Então Boaz perguntou ao responsável pelo ceifeiro: quem é esta moça? E ele respondeu: essa é a moça moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela pediu: deixe-me recolher e juntar as espigas que caem entre os feixes atrás dos ceifeiros. Então ela veio e está em pé desde cedo e só agora descansou um pouco no abrigo, né? Então Boaz viu a Ruth e perguntou: quem que é essa mulher? E os funcionários de Boaz responderam: não, é o que veio de Moabe junto com a Noemi, né? Então respondem para Boaz, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida ou algo assim, vocês podem colocar no comentário ali embaixo depois, tá bom? Ok? Então, vamos lá, versículo 8. Então Boaz disse a Ruth: escuta, minha filha, não vás colher em outro campo, nem se afaste daqui, mas fica com as minhas servas, né? Então Boaz fala para Ruth: ó, fica aqui nas minhas terras, né? Fique com as meninas, fique com as minhas servas, fique com as mulheres, né? Então isso você vê o cuidado de Boaz, e a gente tem que lembrar que a Ruth, ela, vamos falar assim, é uma recém-convertida, né? Porque ela é moabita e ela vem até Israel, ela volta com a Noemi e tem um sentido, como já foi explicado, né, pelas meninas lá quando elas falaram sobre o capítulo 1, essa volta para casa também tem um significado de voltar para Deus. E no caso da Noemi, ela volta para Deus, mas no caso da Ruth, ela está conhecendo a Deus. Ela, por vontade própria, ela quer conhecer Deus da Noemi, Deus de Israel. Então, nesse sentido, ela é uma nova convertida. E o Boaz sabe disso. Então, ele tem o cuidado de acolher a Ruth. Fica atenta para onde estão ceifando e vai atrás das moças. Estou dando ordem aos moços para que não te incomodem. Quando tiver sede, vai até o pote e beba do que os moços estiverem tirando. Isso também mostra um outro cuidado. Provavelmente ela não era funcionária de Boaz. Então o que o Boaz está falando aqui, ó, você não precisa ir até o poço, que devia ficar um pouco mais distante, mas você pode beber da água dos meus funcionários. Mas não peça para os moços tirarem água, você mesmo vai lá e tire água, né, para evitar confusão. Então Boaz está instruindo ela, ensinando ela, né. Ela não é judia, ela é moabita, então ela não sabe de algumas regras, não sabe de alguns costumes. Então Boaz está tendo esse cuidado, né, de explicar para ela: anda com as moças, vai lá, você tire a própria água. Então, muitas vezes, quando pessoas novas chegam na nossa comunidade, elas não conhecem os costumes, não conhecem as regras, muitas vezes, né? Então, Boaz tem um cuidado para explicar, né? Ministrar, ensinar, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter também com as pessoas novas que chegam. Ou mesmo quando a gente acolhe um estrangeiro. O estrangeiro, quando ele é acolhido, muitas vezes ele não sabe o costume do país, ele não sabe as regras de convivência do país. E muitas vezes essas regras variam de país para país. Então Boaz tem esse cuidado de explicar alguns costumes culturais e ao mesmo tempo explicar algumas coisas em relação a Deus também, tá bom? Então ela se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra e lhe perguntou: por que achei favor aos teus olhos para que te importes comigo, uma estrangeira? Então a própria Ruth falou:
Ô Boaz, por que você se preocupa tanto comigo? Ao que lhe respondeu Boaz: contaram-me tudo que tens feito pela tua sogra. Então Boaz já sabe tudo que a Ruth fez pela sogra, tudo que a Ruth fez pela Noemi. Depois da morte do teu marido, como deixaste teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que antes não conhecia, né? Então ele reconhece, ó, você saiu da sua terra, acompanhou sua sogra, deixou pai, mãe e a sua própria terra para acompanhar a sua sogra e todo o cuidado que você teve. Então Boaz já sabia de tudo isso. Então Boaz estava admirado, né, com a Ruth. Que o Senhor, versículo 12, que o Senhor recompense o que fizeste, que receba grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar abrigo. Olha que interessante que Boaz fala. Que o Senhor recompense pelo que você fez. Né? Então, pelo todo o cuidado que você teve com Noemi, que Deus te pague. Né? Que Deus te recompense por tudo que você fez pela Noemi. E depois ele continua e fala: e receba grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujo asas vieste buscar abrigo. Aí ele fala assim: que Deus te recompense muito mais, porque você decidiu seguir a Deus. Né? E ela, né, a Ruth, disse: que eu continue encontrando favor aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e encorajaste a tua serva, e eu nem mesmo sou uma das tuas servas. Né? Na hora da refeição, Boaz lhe disse: aproxima-te, come do pão e molhe o teu pedaço no vinagre. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe ofereceu grãos tostados, e ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu ordem ao seu servo: deixai que recolha até entre os feixes, não empeçais, né? Deixa ela fazer o trabalho dela, deixa ela recolher, não enche o saco dela. Tirai também os feixes algumas espigas e deixai-as cair para que ela as recolha, e não a impeçais, né? Não impeça, não critique, né? Também tem um sentido de criticar aqui, não critique, né? Então muitas vezes quando a gente acolhe o estrangeiro, acolhe as pessoas, a gente precisa compreender, ter mais compaixão, mais misericórdia, né? Mais gentileza, mais caridade, né? Então não a critique, acolha, deixa ela recolher o que ela precisa para se alimentar. Ela e a sogra, né? Consequentemente a sogra também. Né? Assim ela recolheu espiga naquele campo até tarde. Depois debulhou o que havia recolhido e havia quase uma éfa de cevada. Né? Então ela carregou a cevada e foi à cidade, e a sua sogra viu o que ela havia recolhido. Ruth pegou o que havia sobrado da sua refeição e ofereceu a ela. Então, a Ruth, né, como você viu, a Ruth almoçou lá com o pessoal, junto com Boaz e os funcionários de Boaz, e ela fez a famosa marmitinha e levou para a sogra. E a sogra comeu, né, o marmitex ali. Então a sua sogra perguntou: onde colhestes hoje? Né? Onde você foi colher as coisas? E depois ela pergunta: onde trabalhaste? Né? Bendito seja aquele que se importou contigo. E ela relatou a sua sogra com quem havia trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi disse à sua nora: seja ele abençoado pelo Senhor, e que não deixou de mostrar benevolência nem com os vivos nem para com os mortos. Noemi ainda lhe disse: esse homem é parente nosso, um dos nossos resgatadores. Né? Para você entender o que significa resgatadores, você precisa entender a lei do levirato. Tá? Então dá uma pesquisada aí no Google. A gente vai falar mais sobre a lei do levirato depois, tá? Mas agora, se você quiser entender um pouco mais, procura no Google levirato, tá bom? Qualquer dúvida, posta lá nos comentários, deixa a sua pergunta lá nos comentários. 21. Então Ruth, a Moabita, respondeu: ele me disse também: seguirás de perto os meus ceifeiros até que tenham acabado toda a minha colheita. 22. Então Noemi disse a sua nora Ruth: é melhor mesmo que vás com as servas dele, minha filha. Em outra lavoura poderão te perturbar. Olha que interessante, né? A Noemi,
Desculpa, a Ruth, olha, 21, a Ruth fala assim, olha, ele falou para eu seguir os homens, né? E é engraçado, se você voltar e ler de novo, o Boaz fala assim, fique com as mulheres, né? Veja onde o caminho que os homens fazem, mas siga as mulheres, fique com as mulheres. Mas quando ela fala para Noemi, ela fala, não, ele mandou seguir os homens, ficar com os homens ali, né? É, por que ela fala isso? Ruth era moabita, e o versículo 21 deixa bem claro. Então Ruth, a moabita, ela não sabia de alguns costumes, então para ela andar com homem e mulher não fazia diferença. Mas para o povo de Israel, ela deveria andar com as mulheres, não com os homens, né? Então quando ela fala isso, provavelmente Noemi achou estranho, né? Mas a Noemi gentilmente vai lá e corrige ela, né? No 22. Então Noemi disse à sua nora Ruth: é melhor mesmo que vás com as servas dele, minha filha. Vá com as meninas, vá com as mulheres. Então é interessante. Boaz fala: fique com as mulheres, né? Veja onde é o caminho do ceifeiro, mas fique com as mulheres. Agora, quando a Ruth fala para Noemi, fala: não, era para seguir os homens. Então a própria Ruth fez uma confusão ali. Mas a Noemi, ela deu um voto de confiança para Boaz. Ela não estava naquela conversa, na primeira conversa. Mas a Noemi conhecia Boaz, porque era parente e ela confiava no Boaz. Ela deu um voto de confiança no Boaz e entendeu que a confusão podia ser da Ruth, porque ela não conhecia os costumes e a cultura judaica. Então ela deu um voto de confiança no Boaz e também deu um voto de confiança na Ruth, tipo, ela fez uma confusãozinha e ela, de uma forma muito gentil, faz uma correção. Não, é melhor mesmo que você fique com as meninas, fique com as mulheres, né? Então, muitas vezes a gente tem que ter essa confiança um com o outro, né? Muitas vezes a gente precisa confiar no outro. Às vezes a gente não entende, mas a gente precisa confiar algumas vezes e ver que as pessoas estão do nosso lado, né? Às vezes a gente vai receber uma resposta que não é do meu agrado, ou às vezes eu vou fazer uma confusão, mas eu preciso confiar, né? Se é uma pessoa que sempre esteve ao meu lado, sempre cuidou de mim, sempre caminhou comigo, então eu dou um voto de confiança. Eu tenho uma cumplicidade com essa pessoa, né? Então Noemi teve essa cumplicidade com Boaz para poder cuidar da Ruth, né? Cumplicidade, companheirismo, estar junto para poder fazer um bem maior, né? 23. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher as espigas até o fim da colheita da cevada do trigo. E ela morava com a sua sogra, né? Então a Ruth entendeu e ficou com as mulheres, né? Não ficou andando com os homens, ficou andando com as mulheres, com as servas. Tá? É muito interessante esse capítulo 2, né? Porque aqui e a gente vê agora, né, diante das leis do cuidado com o pobre, com o estrangeiro, da viúva e do órfão, mais a lei do levirato, a gente entende melhor o capítulo 2, né, como um cuidado que Boaz teve com a Ruth e como a Noemi também teve cuidado com a Ruth, uma estrangeira recém-chegada, estava começando a aprender um pouco os costumes do povo judaico. É, o Boaz tem aquele acolhimento e cuidado, né, com o estrangeiro e com o pobre, com a viúva, não é verdade? Bom, e no nosso dia a dia, como a gente tem agido? E a minha atitude? Eu tenho sido mais Emimeleque ou tenho sido mais Boaz? Eu tenho pensado mais em mim mesmo e só em mim mesmo? Ou eu tenho pensado como Boaz, de acolher o outro, cuidar do outro, né? Como tem sido a minha ação? Como tenho sido dentro da minha própria casa? Como tenho sido com meus próprios parentes e familiares? Tenho agido com caridade, generosidade e com gentilezas? Né? Ou eu tenho agido como Emimeleque, pensado só em mim mesmo? E na minha comunidade? Como eu tenho agido na minha comunidade? Eu tenho feito a prática da caridade? Né? Bom, eu falo isso com muita alegria, que a nossa igreja ela tem feito várias campanhas agora, né, nessa pandemia. Eu lembro que fizemos a campanha da cesta básica, estamos ajudando várias comunidades, várias pessoas que estão passando por necessidade.
Lembra que vários ministérios da nossa igreja estavam envolvidos também nessa campanha. Teve o pessoal lá do Ministério do Grupo Escoteiro que ajudou, né, nessa campanha, fazendo drive-thru, recebendo a arrecadação, né, com todo o cuidado, né, receberam, empacotaram e a gente acabou mandando para comunidades e famílias que estavam precisando, né? Agora também recentemente fizemos uma parceria aí com a ONG AIRE, né, que está junto conosco, ajudando, acolhendo estrangeiro, acolhendo famílias venezuelanas, cuidando, ajudando, né, ajudando a integrar na nossa comunidade, né, no nosso país, né? Então temos vários exemplos, tá? E se você também tem interesse de nos ajudar, nos ajude. Faça a diferença, faça algo diferente, tá bom? Isso aí, pessoal, um ótimo domingo para vocês. Até mais, abraço, tchau, tchau.